Beleza, Ó, tranquilo. olha aqui que eu tenho que te mostrar. Ó, vai lá ver. Vem aqui, ó. Quando vocês deixarem, a gente continua. Tem alguém lá ainda? É, Daniel. Deus do céu. Não tem tempo. Então vamos lá. Alguns já viram isso aqui, já tiveram acesso a isso, acho que mais ou menos 2 anos atrás, né? Se eu não me engano, naquela proposta do Paulo. E nós vamos retomar algumas coisas disso nos dias que a gente estiver por aqui na terça-feira. Segundo ele, Os anjinhos. segundo ele, O que é? são para os anjos. Ah, uma sinfonia. Isso. É que você tinha que gravar esse som todo e ficar 24 horas por dia reproduzindo nos ouvidos dos pais. Mas é ele que gosta do som, não nós. Né? Não, mas é que você bota no mundo, entende? Hã? Você para quem botar no mundo entender o que está fazendo. Tipo assim, só toda encarnação. É. Toda encarnação ia ser legal. Fica bonitinho e tal. Coisa do inferno. Vamos lá. Lucifer e o Cristo, desmistificando o universo. O substantivo Lúcifer ocorre 6 vezes na Vulgata, versão latina da Bíblia, e uma vez em algumas traduções da Bíblia em língua portuguesa. Olha só que interessante. No latim se fala 6 vezes, nas traduções uma só. Lúcifer se refere literalmente à estrela da manhã, ou estrela d'alva, a luz da manhã, aos ciclos do zodíaco, a aurora, ou, metaforicamente, ao rei da Babilônia, ao sumo sacerdote Simão, filho de Onias, à glória de Deus, ou a Jesus, o Cristo. Por exemplo, na tradução brasileira da Bíblia, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, tradução de Almeida Fiel, está escrito o seguinte: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Essa é a tradução para o Brasil, da Bíblia portuguesa, feita pelo Almeida Fiel, por acaso um padre. Este mesmo trecho em latim na Vulgata é: et habemus firmiorum profectum sermonem cui bene facitis ad attendentes, casi lucernae lucentim caliginoso loco donec dies in lucexta et Lucifer oriaturim cordibus vestris. Segunda carta de Pedro, 1, versículo 19, que numa tradução literal vai dizer: e temos a palavra profética, vai fazer bem para você prestar atenção, como uma lâmpada que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e Lúcifer nasça em vosso coração. E por essa razão que é possível encontrar pessoas com o nome Lúcifer entre os primeiros cristãos, sendo o exemplo mais famoso São Lúcifer, bispo da Sardenha, onde existe a única igreja a São Lúcifer conhecida. Então isso é um pouquinho da história. E para o universo universal, para a realidade, como é que a coisa funciona? Onde a realidade se faz? Existe uma coisa chamada força crística. Força crística é um padrão de frequência dentro de um espectro vibracional existente no universo. Jesus foi o receptáculo, agente que teve ante a sua coroa a sustentação consciencial de um fractal, de uma pequena parcela desta consciência, e executou um trabalho de autoconhecimento, de conceitos nutridos ante uma realidade muito distinta destes conceitos, marcando uma época e expressando um novo conceito e influenciando uma era. Em relação a Lúcifer, Cristo traz a luz pelo amor
mas também é luz. Mais uma coisa aqui. Jesus. Eu fiquei você sentindo esse bafo dele. Ali esse texto vai falar Cristo como se fosse Jesus. Não, na verdade, dois lados da mesma moeda. Mas expressando como a gente fala muito a questão de Shiva e Vishnu, né? Uma expressão mais masculina no que tange a questão de domínio, posição de força e poder, e a outra mais feminina no que tange a questão de acolhimento e amorosidade. Okay. Ele falou do calor e ele falou, realmente, quando eu fico do lado dele, realmente é uma foto. Aí ele olhou pra mim e olhei pra ele. Né? Luciferos, então. A energia luciferiana é uma manifestação sustentadora que se coloca ante ao princípio individualizado de cada ser. O saber está além do que se conhece e se adquire em um conhecimento que aumenta a essência que tudo é, tudo sabe. Ele é o padrão que te move. Seus filtros de conhecimento, suas verdades, limitam para você, Lúcifer. Então, toda vez que tu tiver um filtro de uma verdade a ser defendida, toda vez que tu souber alguma coisa, te limita. A verdade. Porque tudo que tu sabe enquanto humano é fruto das tuas posses, paixões e desejos. Tudo que tu sabe é fruto daquilo que te limita. Então, o principal a ser entendido é uma expressão de energia que sustenta a existência, a percepção de existir. E que se coloca antes do princípio, antes de se individualizar, antes de ser cada um uma coisa, se coloca quando tudo é um só. Vem daí, do começo das coisas, e que passa a se individualizar. O saber está além do que se conhece e se adquire em um conhecimento que aumenta a essência que tudo é. Então só se expande quando há esse aumento de consciência essencial. Tudo sabe, onisciência. É o padrão que te move. Então essa energia sustentabilizadora padroniza a movimentação do que acontece no universo. Né? E as tuas verdades, tudo aquilo que tu coloca como, estabelece como sendo verdade, certo, bonito, gostoso, tudo isso te limita para que o movimento aconteça. Quando você mergulha em si, na busca de seu autoconhecimento, o padrão vibracional que se evoca ante ao universo é Lúcifer. Quando tu faz esse mergulho introspectivo, tu está indo atrás, buscando a luz. Então tu só pode buscar dentro, enquanto olhar para fora, enquanto o teu emprego for importante, enquanto o teu filho for importante, enquanto a tua família for importante, enquanto tua saúde for importante, não vai buscar, não vai alcançar. Lúcifer é quem ilumina seu caminho na forma de lucidez, para que com isso você não se perca dentro da sua própria escuridão, dentro do labirinto emocional que criam por medo. Porém, esta é apenas uma expressão de Lúcifer ante a este orbe nesse momento. Lúcifer é muito maior. Lúcifer não se limita
Lúcifer é a onisciência do universo. Não, é à toa, tá passando agora isso. Não existem coincidências. Lúcifer é o que tudo sabe no todo e ilumina o caminho para dentro de si. Lúcifer é um padrão vibracional existente em tudo e todos e no macrocosmos da grande consciência que nos conduz pelo saber do autoconhecimento que já está em nossa essência. Então é um padrão vibracional de existir que já está antes do todo ser perceptível, nessa grande consciência. Essa é a manifestação do Lúcifer, nos conduz pelo autoconhecimento do saber que já está em sua essência, te permite adentrar aquilo que já é. Mas para isso tem que desconstruir o que pensa sempre. Quando você percebe um padrão que não percebe em você, você o desvincula de você por medo, pois não compreende o desconhecido. Tudo aquilo que a gente não conhece, a gente tem medo. Aponta, acusa, porque é natural a mente ser covarde. Se eu não conheço, a primeira coisa que eu faço é destruir. Aqueles que refletem o saber e se desvinculam do medo, compreendem o medo, mas não se prendem ao medo. Nesse instante, passa a desenvolver Lúcifer em você. Por isso que ele disse que tem uma certa apreciação pelos covardes. Então sempre entendeu que o medo está te limitando e que o medo é um absurdo. E tu transpõe essa barreira que paralisa, começa a desenvolver Lúcifer em você. O mal nada mais é do que o desconhecimento da estabilidade da intenção pura. Olha só. O mal nada mais é do que o desconhecimento da estabilidade da intenção pura. Primariamente, puramente, a intenção original ela é harmoniosa. É que, como se desconhece, se julga. E o bem é a fuga para o bem-estar individual em que se coloca em afirmações que se coloca fora de si mesmo. E o bem, aquele estado de conforto, a zona de conforto, nada mais é que uma fuga por uma percepção ilusória de gostosinho que tu te coloca fazendo afirmações, criando verdades que vêm de fora, que não são tuas. Alegar que só o bem existe é uma disfunção lógica incoerente. Entender? Chega a dizer, não, só o bem existe, é pura incoerência. Alegar que a intenção pura existe é uma evidência de que a psique interpreta se projetando fora de si. Dentro disso, se existe uma entidade que gera exatamente a ampliação do desconhecido para que se desbrave outras óticas, isso é horrível para os seres que buscam a sua paz fora de si. É notável que Lúcifer seja colocado como mal, pois o princípio do que é mal é aquilo que lhe é desconhecido. Então, se vem alguém que desde antes do tempo existir
traz uma proposta de introspecção, que tu tem que passar a desbravar a tua própria escuridão e não ficar fugindo das coisas do mundo, esse para o mundo, para aqueles que são apaixonados pelas coisas do mundo, só pode ser a pior coisa que existe, porque ele te desafia o tempo todo a buscar algo que tu desconhece em ti mesmo. E a mente nisso fica achando todos os subterfúgios possíveis para ficar fugindo disso. E ela coloca esse como sendo o pior e mais sofrido que possa existir, porque ele provoca a queda da mente. A interpretação de Lúcifer como encarnação de um ser maligno surgiu do medo dos seres a se conhecerem sobre interpretação dos seres de bem e mal que não existe. Porque vivem polarização, vivem uma existência de dualidades, vivem um universo mental de oposição, bem e mal, certo e errado. Quando começa alguém a propor que tudo isso é um absurdo, só pode ser um cara maligno, porque isso é destruir tudo que eu acredito. A única coisa que existe é a intenção pura das essências divinas, que se sobrepõe tudo a isso. Mas essa intenção pura não se manifesta nisso aqui, que vocês entendem como sendo o plano físico. Essa intenção pura está além disso. Força luciferiana. Quando você está em um processo de autoconhecimento, nadando em águas desconhecidas, sob uma ótica onde o medo ou a ilusão de poder se mostram como verdades, lutando contra o sistema humano, no espectro do real, naquilo que tu percebe como realidade, você está a derredor do manifesto da essência divina. A luz que conduz à clareza da manhã se manifesta de dentro para fora, e sustentando a estadia durante esse processo. Então, quando tu está ali, nesse processo aqui, rodeando a existência, sem saber qual é o teu lugar, não compreendendo por que tu está aqui, e nada disso passa mais a fazer sentido, tu anda como um louco, anda como um maluco, entre aqueles que estão do teu lado, é porque tu está começando a permear isso. E essa força que se manifesta de dentro te sustenta para continuar a caminhar. Em amplitude, essa frequência luciferiana está em todos. Em amplitude. É tudo e em tudo em prol do autoconhecimento. Não é um ou outro, é uma proposta existencial. Porém, a mesma proposta, a mesma faixa, tem diversas conotações e diversos seres, diversas frequências dentro dessa mesma e ampla faixa. A brilhante estrela da manhã, Lúcifer, a Ésforos, abrange a todos, instigando o autoconhecimento a todos. Lúcifer é uma energia que lhe instiga constantemente em prol da consciência do autoconhecimento. O tempo todo dizendo: quem que tu é? O que tu está fazendo aqui? Qual é o teu objetivo em existir? Por que tu existe? Será que tu é essa merda mesmo que tu está vivendo? Será que tu é tudo isso mesmo? Essa bosta toda? Será que é só para isso que tu está aí? Fazer questões que te tiram do sistema. A força crística e a força luciferiana são a mesma coisa e coisas distintas simultaneamente, utilizadas de acordo com a necessidade específica da situação que se propõe.
são manifestações distintas de uma mesma consciência universal. É exatamente o mesmo ser, se ser fosse. A força da consciência de Lúcifer e do Cristo são a mesma, manifestada de diferentes maneiras para diferentes propósitos, tal qual uma música que harmonicamente se coloca entre graves e agudos, com o propósito de funcionalidade do universo. Então, lembrando sempre, Cristóforos, expansão, 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 Lúcifer, retração, 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 volta, retorno, retorno, retorno à essência. O universo já está num movimento de retorno, de implosão, de fora para dentro. Quando o macrocosmos manifesta o padrão vibracional de Lúcifer e o Cristo, naquela situação o verbo está presente. Por exemplo, Jesus era uma essência e manifestou a força crística de maneira colaborativa com aquela essência. O médium e a entidade. Se harmonizava com a proposta, colaborou com aquilo sem criar resistência. A energia luciférica crística veio antes da manifestação do universo. Quando manifestadas, assumem uma frequência de interação manipulada de acordo com a proposta de cada orbe. Então, seja lá o nome que tem em cada planeta, quando se manifesta, vai de acordo com a necessidade que ali se encontra, que se demanda de expansão ou retração. A força luciferiana puxa para a expansão e para a contração, gerando um equilíbrio no universo. Sem Lúcifer, todos seriam loucos, inexistiriam em lucidez no universo. A estrela da manhã traz a luz em meio às trevas e equilibra os seres, harmoniza o que há. Assim como Zeus toma o cosmos e organiza ele, transforma o caos em algo possível para existir. O todo seria um grande caos. E essa manifestação ordena para que a existência seja possível. Porque ao longo da história, Lúcifer foi tratado como um vilão, para que se possa controlar o outro pelo medo, pois o autoconhecimento liberta. Então, se tu quer controlar alguém, é só colocar medo. Viver num estado de medo. Uma pessoa com medo é puramente manipulável. Totalmente manipulável. Agora, um ser que propõe o autoconhecimento, que diz, não tem medo de nada, enfrenta tudo, vai para cima, não importa quantas vezes tu caia, levanta e continua, esse te liberta. Não estou nem aí porque tu pensa que está sofrendo, anda, te mexe e caminha. O nome divino hebraico de Heiel Ben Shachar, representação de Lúcifer na Cabala, derivado do verbo imantar, que na acepção proposta no conhecimento cabalístico quer dizer aquele que vem sem perder seu brilho. Todo conhecimento não nutrido e compreendido se torna o diabo ante a consciência que não se vê. Ela já entende isso. Todo conhecimento que tu toma e não faz bom uso dele, é karma que tu cria para ti. Então, se não for para pôr em prática, não queira saber. Esse é o caos onde a luz que o processo luciferiano manifesta traz a lucidez para equilibrar o universo. Lúcifer é a luz de equilíbrio de cada universo individual do todo. É o que faz
sair do caos. Apocalipse 22:16. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos atestar estas coisas a respeito das igrejas. Eu sou a raiz da descendência de Davi, a estrela radiosa da manhã. Então Lúcifer se manifesta para desestabilizar todos os sistemas de castração que existem no universo. Manifesta o conhecimento da verdade e a verdade liberta. Um sistema de castração. Um só. Casamento. Maternidade, paternidade, filiação. Isso para dizer os mais próximos, né? Não estamos nem falando dos grandes sistemas de educação, de saúde, penal, judiciário, jurídico, econômico, financeiro. Por isso que sempre, em qualquer lugar, que a verdade vacilar e a mentira dominar, eu surjo para envergonhar o orgulhoso e exaltar o justo. Eu me manifesto. A consciência, a luz foi Cristo. É potência que existe antes da manifestação do universo. São Deus em intenção e se manifesta alternadamente de forma a instigar o autoconhecimento de cada essência. A vontade de Deus manifesta. Toda essência gerada possui em si Lúcifer e Cristo, na acepção de amorosidade, que é colocar em prática o conhecimento do amor. E eis a manifestação de Deus. Colocar em prática o conhecimento do amor. Porque se não colocarem, vão ser cobrados. Porque sabem. Então, antes da gente entrar a formação da psique do ego, vamos trabalhar primeiro como as coisas se formaram antes de se existir, antes de ser fecundo o universo. Alguma questão aqui? Essa essência Lúcifer não foi no Taracamaia que ele saiu já foi ali que saiu. Mas também já vem de antes. Ali. O que mais? Essa questão da expansão e a retração. A expansão seria para fora de si e a retração voltar para dentro de si. E se interiorizar. Se interiorizar, né? Tipo, E é sempre um movimento. Como bater no coração. Expande e retrai. Expande e retrai. Quer dizer, busco um novo limite, volto para dentro para ver quem eu sou. Busco um novo limite, volto para dentro para ver quem eu sou. Você foi colocado nas duas situações. O tempo todo. a respiração, né? Interiorizo, coloco para fora e não me serve. Que só os dois movimentos podem. Se eu só me interiorizar, tipo, eu não busque nada novo. Se eu só exteriorizar, eu não compreendo, daí não aprendo. No exterior recebe a prova, no interior demonstra a lição aprendida. O sentimento nesse geral. Aquilo do que é você com você mesmo. Para que tu manifeste o Deus em essência que é. Que, como disse Pedro,
Sim, manifestar a luz. Não chega a lugar nenhum. O que mais? Esse amor cada um vai ter a sua interpretação dele. Cada um vai ter a sua intervenção. Ah, então quer dizer que não é nada universal, é totalmente individual. É individualista. Ou seja, eu digo que amor é e deu. Mas cada espírito pensa muito diferente. Aí que tá, não. Nenhum espírito pensa. Pois ele tem a percepção de pensar porque recebe o pensamento. Nem isso é deles. O sentimento é amor, você comum a todos, igual, assim. Entre, na realidade, eu manifesto amor, tu manifesta amor, e nós vivenciamos só amor. Mestre, família, sabe quem nós Porque não tem tudo sempre nós. E aí não tem como. Não tem diferença. Esse Né? amor aqui é muito De lá para cá e de cá. E é um processo que não para, né? Porque daí a gente vai pro exterior, daí recebe o negócio, daí volta pro interior, aí depois tu vai pro exterior de novo, só que tu já tem uma informação, digamos assim. Uma outra Daí vai percepção. passando, tipo, e aí vai piorando, entre aspas, né? Tipo, vai A coisa tem que evoluir, tipo a né? cobrança. Tem que evoluir. Por isso que eu quase morri, sabe? Talvez, né? Já sabia que não era bem assim e assim mesmo foi. Na próxima, quem sabe consiga. De repente. Então. Tranquilo até aqui? A gente estava tendo uma conversa antes de vir para cá e disso saiu